da comissão. E queria também convidar agora, que está inscrito, do PV, o deputado Evandro Gussi, que participa conosco desde o início dos trabalhos, que está com a palavra agora. Senhora presidente, obrigado pela deferência. Infelizmente, não estou desde o início e não pude peguei apenas o final da fala do padre Paulo Ricardo e da doutora Amine, também infelizmente não consegui pegar, embora tomei o cuidado de ver escritos, depoimentos da senhora, enquanto também outros falavam. Eu queria propor aqui uma reflexão e depois a mesa, quero cumprimentar aqui a deputada Soraya, a deputada Ana Perugini, como subscritoras desse requerimento, cumprimentar a senhora Luciana Brito, padre Paulo Ricardo, doutora Liliana Bittencourt, doutora Amine e o professor Domênico. E dizer o seguinte, ouvindo atentamente e conhecendo um pouco desse tema, eu tentei estruturá-lo aqui e propor uma reflexão, não de cargas de ódio de um lado, amores e paixões de outro, e queria cumprimentar e agradecer e parabenizar os que acompanham essa audiência pública, porque eu já participei de várias audiências públicas e outros sobre esse tema, e a incapacidade de ouvir, muitas vezes, é um dado antidemocrático. E os senhores e as senhoras têm tido um comportamento aqui exemplar e que fique de exemplo para outras ocasiões e outros que eu sei que aqui tem gente que pensa de um lado, pensa de outro, mas todos foram respeitosos, ouviram e assim por diante. Eu acho isso louvável e deve ser registrado. E queria propor aqui um processo estrutural. Primeiro, todos nós estamos aqui diante de um problema que julgamos e sabemos ser real e que todos queremos resolver. Nós todos aqui somos contrários a situações injustas de discriminação. Todos nós aqui somos contrários a situações injustas de discriminação. Eu não acredito que haja aqui uma pessoa que não se sinta extremamente dilacerado ao ver uma mulher que seja espancada por um homem, que seja mantida em cárcere privado, ou qualquer outra situação minimamente vexatória. Até porque isso, para mim, seria um padrão de problema psíquico, né? Ou criminoso. Tá? Então, situações injustas de discriminação movem a todos nós. E no caso da relação homem e mulher, o que de fato nos agride são, especialmente, os homens, ou que não sabem por uma falta de educação adequada, ou que mesmo sabendo, usurpam alguma pretensa superioridade física que possuam em relação às mulheres. Então, eu queria primeiro plantar o problema. Há um problema. Há um problema de discriminação injusta. E muito ligado a esse problema de discriminação injusta estão homens que, durante a história da humanidade, não souberam, ou ainda que soubessem, usurpam de algum tipo de superioridade física em relação às mulheres. Bom, de fato, se nós olhamos o problema histórico, nós percebemos que os regimes, os sistemas sociais primitivos, não sabiam lidar bem com esse processo. Viam na superioridade física masculina, pelo menos de regra, tá? Um poder que deveria ser usado para apenas algum tipo de opressão, que poderia ser usado como um tipo de opressão. É a cena clássica, os que têm pelo menos mais de 30 anos, leram uma historinha em quadrinhos do Piteco, que arrastava a sua esposa pelo cabelo, não era isso? Veja, então, símbolo justamente de um primitivismo, de uma visão primitiva. Uma resposta, óbvio, equivocada e contra a qual todos nós queremos lutar juntos nisso. Mas houve uma outra resposta na civilização ocidental. Quando foi sendo construído, por exemplo, o ideal cavalheiresco. Toda uma literatura, todo um processo que começa a nascer na Idade Média, e a deputada Ana Perugini fez referência à Inquisição e períodos assim, e aí eu quero só dizer que é um dos períodos mais
comentados e menos conhecidos, né, sobre esse que existe na história da humanidade, né? As pessoas pouco conhecem sobre a Idade Média, história, não leram Etienne Gisson, os grandes clássicos do período, e comentam sobre ele até sem muitos elementos, e, entre eles a própria Inquisição. O que aconteceu em todo o ideal cavalheiresco, por exemplo? Foi sendo construída uma pauta de literatura, de práticas, de educação, que previa o seguinte: de fato, há uma superioridade física entre o homem e a mulher, mas essa superioridade física não deve levar à opressão da mulher pelo homem. Pelo contrário, essa superioridade física deveria, sim, ser um elemento de proteção à mulher. Daí nasceu até uma literatura interessante, que é a dos contos de fadas, mostrando como é que o homem, que o masculino, deveria comportar-se perante a mulher. É ajoelhando-se diante dela, é colocando um manto para que ela passe sobre a poça d'água, é defendendo-a de todos os perigos, ou seja, para que o homem entendesse que a superioridade masculina, do físico, não era razão para opressão, mas era razão para defesa e uma servidão. Era assim que o ideal cavalheiresco ensinava que os homens se comportassem diante das mulheres. O seu servo, eu estou aqui, eis o seu servo. Essa foi toda uma construção que foi sendo feita para responder aos equívocos do primitivismo. Óbvio, nem todos aprenderam ou aprendem a lição. E a doutora Amine lida com inúmeros homens que não aprenderam essa lição. Mas a lição existiu e a lição fez muito bem à humanidade. E isso não pode ser ignorado. Ou se é ignorado, ou é por ignorância, ou é por, de fato, e aqui vou para a conclusão, por aí um projeto, outro que, enfim, não vou entrar nesse assunto. O grande problema da ideologia de gênero é que ele também tenta oferecer uma resposta para isso, aparentemente, pelo menos. Só que a resposta, com todo respeito, é equivocada. Porque a primeira coisa que a ideologia, qual a ideologia de gênero, eu queria que prestasse atenção nisso. A primeira coisa com a qual a ideologia de gênero vai acabar é com os Jogos Olímpicos. Acaba. E eu fiz aqui uma chatice até, de fazer o seguinte. No 100, sim, mas veja bem, ideologia Olimpíadas a partir da ideologia de gênero. O recorde dos 100 metros rasos masculino é de 9,63 segundos. O do feminino é 10,62. Os 200 metros rasos, 19,30 para 21,34. A maratona, de 2 horas e 6 no masculino, ela vai para 2 horas e 23 no feminino. A minha pergunta é, as mulheres não correm mais. Tem o salto em altura, tem o salto de distância. É um problema só educacional? Ou seja, se nós formos educar as mulheres, elas vão correr mais do que os homens, vão saltar mais do que os homens, carregar mais peso do que os homens, e assim por diante? Bom, não, eu até pediria, eu até dispensaria aqui os aplausos, porque também vou querer dispensar as vaias, entendeu? Isso não é estratégico. Fala sobre salto com vara para o pessoal de gênero também. Tem salto com vara aqui também, mas enfim. 5,97 para homens e 5... Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu entendi. Por favor, deputado, continue, por favor. Tá bem. O que eu estou querendo mostrar claramente? Negar que há uma distinção biológica e que essa distinção biológica tem uma razão de ser, tem um porquê de ser, me conduz, Excelência, a um problema sério. Porque quando eu digo, de fato, que eu sou homem, mas não sou homem, posso ser mulher, e vice-versa, primeiro que acabamos com isso, com toda a pretensão de igualdade racial. Porque eu vou chegar à mesma conclusão. Não há diferentes cores,
raças. Isso é só biologia. Tudo depende da maneira como eu me enxergo. Eu posso, então, a partir... Se eu sou homem pela biologia, mas não preciso me enxergar como homem, eu sou branco, até bastante, por sinal, mas não preciso me enxergar como branco. Posso me enxergar como negro. E o negro não precisa se enxergar como negro, pode se enxergar como branco. E aí o mais grave, o estuprador que chegar diante da sua sala de audiência pode também não querer se enxergar como estuprador, mas como alguém que tem desejos sexuais exóticos. Isso, para mim, parece muito grave. Existe um seriado da Discovery Channel chamado Most Evil, né? Traduzido no Brasil, o Índice da Maldade, que constrói o índice da maldade, chegando aos máximos psicopatas, serial killers. E aí eu vou permitir a esses sujeitos dizerem, olha, não há um padrão objetivo do que é o bom, do que é o mal, do que é o certo, do que é errado, do que é o natural ou é o antinatural. Você vai poder se enxergar como é. Então alguém que mata 30, 40, 50 pessoas pode dizer, meu amigo, eu sou apenas diferente de você. Porque um argumento, isso eu aprendi nas aulas de lógica, para que ele tenha mínima possibilidade de ser verdadeiro, ele tem que ser levado às últimas consequências, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou esticando a ideologia, o argumento da ideologia de gênero. O problema é o seguinte, ele não sustenta 10 centímetros, ele já rasga. E o último ponto, por exemplo, quando nós falamos do processo, do problema, agora óbvio, se nós falarmos sobre inteligência, de fato não há distinção, isso é comprovado, entre a inteligência feminina, assim, há índices, se a gente pegar os índices objetivos de inteligência, não haverá distinção entre homens e mulheres. Há mulheres que são muito mais inteligentes que determinados homens e assim por diante. Agora, é comprovado que as inteligências são diferentes, em regra, pelo menos. E outras inúmeras capacidades. O que não dá para dizer é que há uma igualdade, essa resposta da ideologia de gênero. Há um problema que é verdadeiro, ela é equivocada. E um último ponto é o seguinte, por exemplo, foi citado aqui a questão da mulher na economia. Muito curioso que o nascimento da palavra economia, oikos, nomos, as regras da casa, acontece na Grécia Antiga. A economia, as regras da casa, acontece na Grécia Antiga. E a economia nasce, olha, atenção a isso, a economia nasce como um papel próprio da mulher. Quem organizava a casa e os processos econômicos eram as mulheres, porque os homens estavam dedicados a outras atividades, especialmente à política, no caso dos cidadãos. Então, o que me parece é o seguinte, o processo e o argumento da ideologia de gênero, para aqueles que não estão, de fato, num projeto, como se referiu ao padre Paulo Ricardo, de desconstrução da família e tudo mais, e há os que querem fazer isso, e deveriam ser honestos, ao mínimo, para dizer, é isso que nós queremos acabar com a família, nós queremos acabar com isso. E aí tudo bem, a gente conversa se isso é bom, se isso é ruim, se isso vai para a lei ou não vai, se vai para a Constituição ou não. Mas todos os outros, e são muitos, que estão preocupados com a violência feminina, que estão preocupados com as injustas discriminações feitas às mulheres, esses não deveriam nunca estar atrelados à ideologia de gênero, porque ela não responde a esse processo. Pelo contrário, ela leva a um relativismo que custa hoje já caro à sociedade e há de custar ainda mais. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Eu passo a palavra agora para o último deputado inscrito. Logo após, nós vamos retomar aos expositores para que eles possam fazer